informação e, claro, com presença ilustre, aqui no programa Tamo Junto, claro, hashtag Tamo Junto! Meu boa noite pra vocês, fica aí, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, participa com a gente de segunda a sexta no encontro de todas as noites maravilhosas, com certeza, aqui nossa concentração espontânea, né? Pode ser assim, né, cara? Legal, hein? Meu boa noite pra vocês, prazer, DJ Vitor Magrão, ficamos juntos até as 22 horas, tá certo? Na presença do meu amigo e irmão Cezinha, César Alves, minha amiga e irmã Dona Isa, e também presença ilustre do grande mestre, Dr. João Marques. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Cezinha, boa noite aí, compadre. Boa noite, Magrão, boa noite, Isa, boa noite, nosso convidado, Dr. João Marques Vieira, que é um amigo, né? Que é um amigo. Vou só chamar de você hoje, tá? Claro, só de com você certeza. Hoje. Maravilha. Obrigado a você que está aí nos assistindo, nos prestigiando. Não sai daí, que hoje o papo promete. Você acha que pancadaria rola naquele canal Combate? Você vai ver hoje aqui os combates que vão rolar aqui nessa live de hoje. Vai ser maravilha. Não, hoje vai ser um bate-papo bem descontraído mesmo, bem bacana. Vamos conhecer o nosso amigo João Marques Vieira Filho. Sim, menino de rua. Exatamente, aquele menino que veio lá de Arapoti, no Paraná. Esqueceu de falar o que se ele é a precursora, como é que é ali, ó? Promissor? Progressista. Progressista. Sempre quando você for se referir à minha cidade, não esqueça do adjetivo progressista. Progressista, cidade de Arapoti. Pra quem não sabe, fica perto de Calógeras. Isso, agora facilitou a minha vida. Eu tava em dúvida do que era Arapoti, agora eu já tô... Coladinho é o quê mesmo? Calógeras, Daí chega aí, Valdir. tem Santo Antônio do Ivaí. Mas olha, são metrópoles, né, cara? Resumindo, só o GPS pra nós. Abatiá. Ó, essa eu conheço. Não, tá louco? Abate Por que não falou antes? Antes aí, né? velho. Se tivesse falado, a gente já sabia, né, doutor? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos. Isa, boa noite, Isa. Boa noite, César. Boa noite, Magrão. Boa noite ao nosso convidado, João Marques. Quero mandar uma boa noite pro pessoal aqui, ó. Vamos lá. Raquel Marques, Curitiba, assistindo. Essa é minha Filha. Filhusca. Tá aí. O Dr. Frenchimoia, Chimoedo. boa noite, tamo junto. Salete de Rosa Ribeiro. Mãe do Dudu, um abraço pra Boa senhora da Salete. noite. Beijo pra vocês aí. Rafael Miranda. Ô, Miranda. Cantou. Boa noite, gurizada. Tamo junto. Hashtag. Hashtag, isso aí. Marília Braga Cortes, boa noite. Helenice, boa noite, Nice e o galerinha. filho Gui, um abraço. Meus amigos todos presentes. Olha que Filhos. legal. Um abraço pra Marília. Angela Chimoia, boa noite, hashtag tamo junto. Chimoedo. Marcos Miguel, boa noite. Doutor Marcos Doutor. Miguel. Um abraço, doutor. Jogador de Marcos. vôlei na época. E Neia- da boemia, né? Também. Sim, Grande toca o violão violão. também muito Tô bem. ligado. Ô, doutor eu já João fui- Marques, Ele só não me vamos convidou. trazer o Marcos Miguel aí. Exatamente. Ah, Boa. Será uma ótima entrevista. Sim, aí. Inclusive, eu já fui em janta que ele tocou um violãozinho lá. Não me convidou mais, não sei porquê. Não sei se é porque uma hora eu já comecei a puxar um Bruno Marrone. Ah, tá Talvez, explicando. Acho que é isso. Provavelmente, Acho que é isso. A gente entende ele, a gente entende. Desculpa. Tranquilo. Não faço mais. Quem mais? Ney querida? Araldi, boa noite. Ney Ney Olivo Araldi. Um abraço, Ney. Diretor da Fischer. Um grande abraço. É, isso, grande pessoa. Raquel Marques falou assim, ó, trilha sonora aprovada. Daí. Muito obrigado. Luiz Carlos Valim, boa noite, estamos ligados aqui em Curitiba. Esse é prefeito Edir Prestes Valim. Grande. Grandes nomes da nossa história. Exatamente. Um abraço aí pra vocês ali de Luiz Curitiba. Valim. É, Ana verdade. Solange Valim, boa noite. A esposa dele. Esposa dele. Boa noite, então. E Sônia Marlin Zonta Vieiro, tamo junto, toda a vida. Sônia Vieira, um abraço. A sua esposa é isso, Cleris? Isso? Cleris. Cleris Marques Vieira, estamos esperando. Na verdade, a esposa, é a equipe de monitoramento. Estamos aqui agora, são 6h10 da noite, né, Magrão? Isso. Então tá aqui, 6h10. Se for lá depois das 8, ele não chegou em casa, não sei o porquê, mas que é gravado o programa. Não me entregue. Que é gravado o programa. Saulo Barbar. Dr. Blue, lá em Minas Saulo Gerais. Saulo. Saulo Barbar. Barbar, ele tem no sobrenome dele os dois nomes que eu mais gosto de frequentar na vida, que é o Barbar. Entendeu? Ótimo. Cala a boca! Cara, a folha, mas tudo bem. Aqui os dias passam voando, né, galera? Parabéns à escolha do Ó, mestre. Zara, eu vou ter que. O Dudu fala e eu vou falar pra você. Fala no Eu não microfone, tô mulher. me mexendo, eu tô Ela aqui fala assim, ó. parada. É o pessoal aqui também. Não, mas eu não estou me mexendo agora, estou bem parada aqui, ó. Não. Não Vai se falar, repega, amigo. não se repega. Isso, querida. Deu? Não Tudo dei. certo. Eu sou suave danado. Então tá, parabéns à escolha do mestre em Direito, Show. formado pelo Paraná, mestre em Direito, currículo fantástico, o único no FRAI. Olha aí. Palavras do doutor Saulo Barbar. Isso aí. Ah, um abraço pro Dr. Saulo.
Sérgio Flaron, opa, boa noite, tamo junto. Serginho, Um abraço, tudo de bom, hein? Júlia Ju, boa noite, Mãe hashtag do Vitinho, esposo do Zezé, um abraço. Edilberto, como que é o sobrenome dele? Isso aí. Isso aí. Esse é um médico, meu amigo pessoal. Doutor também, então. Tá aqui, ó, então. Inclusive, Dos vocês que bons estão médicos pela da primeira Santa vez na Catarina. nossa live, pode se inscrever no canal ali, que toda noite tem um bate-papo bem bacana aqui. Vocês vão gastar, tenho quase certeza disso. Verdade. Um grande abraço ao Dr. João Marques. Olha aí. E Eliane Fátima Franciose, boa noite. A Chica do Gás. Parabéns pela escolha, excelente pessoa. Ui, aí, Muito ó. obrigado. Osnei Oliveira, trilha sonora do tempo que o Dr. João era artilheiro no exército. É verdade. Mas, Um abraço pro Dr. Osnei. já me confidenciou que era DJ lá no Paraná. Estamos descobrindo cada facetas aqui do Dr. Da João artilharia Marques. eu não tinha te contado. Terão muitas Agora outras isso aí, cara, facetas você aí, me tenho deu medo certeza. aí, Omar. Vamos nos surpreender muito aqui nessa noite de hoje. Esse papo vai ser legal. hein? Aham. Ó, Raquel falando assim, ó. Arapoti fica no nortão do Paraná, quase divisa com o meio do Riacho. Olha aí. Confere, doutor? Confere. Tá aí, então, aí, cara. Ana Lúcia, boa noite. Yara... Eberlin. Isso aí. Essa é minha irmã, a família toda. Toda, Filho, então. É, isso aí. irmão, Ana Lúcia esposa. Gugelmin, ali, da família Gugelmin. Sim, Ela mandou. filha do João Oires. Isso. Gugelmin, uma figura extraordinária. Entrei muito Maravilha. jornal no escritório de contabilidade dele. Verdade. Uma figura maravilhosa, Maravilhosa. tem histórias Histórias, fantásticas exato. também pra serem Exatamente. Não, show Claro. Eu acho que, doutor, cortando um pouquinho assim, mas quando eles se reúnem naquela turma dos 15, se não me falha a memória, ou dos 8, que é o seu Irineu Sec, o seu João. Ah, não dá pra Flávio, gravar. Meu conversa. Deus. Proibido. Ali é. Ali, e de menor não pode Toda entrar. gente ali. da melhor Da qualidade. melhor qualidade. pessoas bacanas, Cara né? do céu, aquilo lá Show. vai ser uma maravilha. Hein? Fazer um programa, uma live com Meu, uma com janta, essa galera aí, janta cara, deles, imagina. Meu Deus, ia ser Meu amigo do céu. espetacular, com Coisa certeza. boa. Hein? Então a Yara falou, grande Dr. João assistindo, grande abraço. Ah, Um pra abraço ela a também. você. Mais alguém com mais Não, isso? somente isso. Somente? Nossa senhora, Tá que lhe você faltando Esperando ar mais, dela, esperando tá mais faltando aqui, ar. pessoal. Gente, legal, hein? Uma noite vai ser bastante descontraído, um bate-papo legalzíssimo da presença do Dr. João Marques. E vocês estão aí, vocês, claro, podem interagir com a gente, conversar, trocar ideia, né, César? Que a gente Exatamente, vai pode atender mandar cada um. mensagem. O nosso tempo é bastante curto, são 2 horinhas, mas a gente vai correndo aqui acelerado. São 20 horas e 26 minutos. Grata satisfação recebê-lo aí, Dr. João Marques. Vamos bater um papo bem legal Satisfação é aí. minha. E claro, vocês ficam com a gente, vai mandando seus bate-papos aí, as lembranças que vai conversando, vocês vão falando lá, mas você esqueceu disso, daquele outro lá. E vamos ver o que o doutor vai falar, tá certo? aí. Cezinha, vou deixar com você aí fazendo as perguntas e das boas-vindas ao nosso grande amigo Dr. João Marques, nosso Certeza. mestre aí, tá certo? Muito bem, como já Manda falamos lá, aqui, Cezinha. como já falamos aqui antes, é um prazer para nós, gigantesco estar recebendo você aqui hoje no nosso programa. Satisfação E é minha. Toda vez que a gente precisou, né, de um como é que eu vou dizer assim, de um feedback amigo, de um conselho, de um favor, de repente, né, Magrão? Como aconteceu algumas vezes, Com Dr. toda João certeza. Marques Vieira sempre estando ali, pronto para nos atender. Vocês Então, são obrigado bons mesmo. e antigos amigos que eu prezo muito. Que maravilha. Então, lógico, o senhor vai começar dando seu boa noite, mandando um abraço a todo mundo que está assistindo aí, que tem bastante gente, até de Goiânia, agora apareceu o Goiânia, apareceu Puxa, aqui. que legal. É. Então, e lógico, vamos começar no início. Lá em Arapoti, com 4 anos, quando o doutor João Marques Vieira ainda não doutor, era apenas um menininho, João Marques, volta aqui, João! Que, né, devia ser mais ou Ninguém me menos assim. chamava de João. Não? Não. Capaz. Eu era o Joãozinho. Joãozinho. João era meu pai. Mas eu achei que você já tinha nascido com seu tamanho aí, já, porque o homem é grande. Ah, já era Joãozinho, já. O tempo, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de transmitir um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação. Vocês vejam que boa parte deles são meus parentes e amigos, a quem eu envio um abraço especial. Maravilha. Notadamente num período como esse, que a gente não tem a possibilidade de contato fazê-lo próximo, né? pessoalmente. Né? Esperamos que essa pandemia, Histeria. ela se vá o mais brevemente possível para que nós possamos retornar às nossas atividades normais, né? Assistirmos o nosso futebol ao vivo, né? Os torcedores do Santos, que Opa. há tantos anos não conseguem E Não, ver o senhor. time campeão. Não, Ei, senhor. Não é bem assim, né, Já Magrão? não- Dá aqui é meu bem calendário. Assim. Não. Dá o calendário aqui, cara. Ó, Eu vou ter que ter proibido esse calendário. Vocês acham que a provocação é só de lá para cá? Ó, o Vai ter- E mesmo porque, doutor, os Só para torcedores do alertá-los Santos... que vai ter provocação. E mesmo porque os retorno. torcedores do Santos são os que estão na classe de risco mesmo, né? É os mais velhos que tem, né? É os mais velhos que tem. Mas eu quero transmitir então um abraço a todos, né, pelo prestígio que me fazem, né, nesta oportunidade, embora seja realmente um programa muito
prestigiado por toda a sociedade freiburguense, né, por toda a região. Então, maravilha. Para mim é uma grande receber satisfação, me sinto muito honrado pelo convite recebido. Muito bem. Maravilha, bem-vindo. Mas chegamos lá com 4 anos de idade, doutor? É o seguinte, Vindo para Freiburgo? Como nós que foi? chegamos... Como foi essa escolha aleatória do seu pai? Assim, Não para Freiburgo? foi bem Um assim. convite? Meu pai, na época, ele era contabilista no estado do Paraná. E a empresa aqui da cidade, que se chamava René Fray e Irmão, observem que o nome do Arnoldo não aparecia no nome da empresa. Era René Fray e Irmão, estava se transformando numa sociedade anônima e precisavam de um contabilista experiente, né, que tivesse conhecimento da legislação aplicável à época para essa modalidade de sociedade. E meu pai recebeu um convite. Inicialmente relutou bastante em vir, porque os filhos, embora ainda pequenos, né, estavam em escola, já estavam... em Ponta Grossa já estávamos familiarizados com a cidade. Você já estava direto na Ponta Grossa já ou não? Eu na época tinha 4 anos de idade e ainda não tinha... Não conhecia a Ponta Grossa. Mas já era conhecido como um menino de Ponta Grossa. Não. Aí, mas não se entusiasma. Aí aconteceu o seguinte, nós viemos para cá, minha mãe, Quer te exibir? a dona Carmelinda, né, Setembro Vieira, a minha mãe é natural da capital de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Meu Deus. Imaginem vocês uma senhora que sai de São Paulo, né, para vir para Fraiburgo? Não. Ela não veio para Fraiburgo, ela veio para Butiá Verde. Butiá Verde. Essa é a verdade. Eu cheguei em Fraiburgo e tive o privilégio de ser a primeira criança que fez xixi no banco de trás do carro do seu Billy Fry. Olha que só. Me apresento a vocês. Fui eu. Seu Billy, se o senhor estiver assistindo, fui eu. Aquela mancha fui eu que deixei. Aquela mancha. Cheiro. Fui eu. Lamentavelmente. Talvez ele não saiba, mas eu confesso. Só Fui eu. falta sair o programa e tá lá fora esperando aí. Até pega lá fora. Vai limpar ali. Há mais de meio século atrás, isso realmente aconteceu. Então nós chegamos aqui, a minha mãe se adaptou à cidade, passou a gostar da cidade, né? Mas meu pai implicou com o nome da cidade. Butiá Verde. Como Butiá Verde? Ele disse. Mas como é o gentílico de Butiá Verde? O gentílico de Fraiburgo é fraiburguense, de Videira é videirense, de Curitiba é curitibano, e de Butiá Verde é butiaverdense? Butiaverdano é o quê? Aí ele... Não dá. Butiá Verde não dá. Mas ele se observou que as pessoas se referiam à localidade não como Butiá Verde, referiam-se como Frai. Que era dos Frai. Que era onde ficava a sede da empresa Frai. Vamos lá no Frai? Vamos fazer compra no Frai? Vai ter baile lá no Frai. E ele disse, não, mas podemos então oficializar esse nome Frai. Mas não Frai desacompanhado de qualquer referência. Não, monossílabo, Frai. Então ele disse, olha, vamos estudar a possibilidade de nós agregarmos ao Frai uma referência à cidade. E se pensou em Fraiville, que é cidade, Frailândia, que também tem esse... Sim, a referência, né? Faz uma referência. Ou Fraiburgo, que também, Burgo é cidade, em alemão e até mesmo em português. Sim. E aí, num primeiro momento, ele levou essa ideia à população, para que subscrevessem um requerimento para ser enviado à Câmara Municipal de Curitibanos, porque aquela localidade de Butiá Verde, ela pertencia ao município de Curitibanos. Então, foi amplamente aprovada aquela ideia, né? Foi subscrita por toda a população de Fraiburgo, na época de Butiá Verde, toda a população que devia representar aí umas 300 pessoas, mais ou menos, e apresentaram e foi aprovado por unanimidade, e aí oficialmente Butiá Verde passou a ser Fraiburgo. Que legal. Legal, então, quer dizer, o teu pai tem ligação direta com o nome da cidade. Isso, qualquer dos livros que foram escritos sobre a história de Fraiburgo mencionam isso.
Que legal, cara. É para mim motivo de satisfação saber. Orgulho, né? Que ele foi o criador do nome, embora se possa questionar se o nome é bom, se é ruim e tal, mas é um nome consagrado. Hoje nós todos somos fraiburguenses. Conhecido demais. Mas e como era Fraiburgo antes de se tornar município? Meu caro, quando nós chegamos em Fraiburgo, eu vou tentar descrever o que nós vimos aqui. E havia a indústria, né? A indústria de beneficiamento de madeira. Só para entender, é lá onde hoje tem a chaminé lá? É naquele mais... Era ali, aproximadamente ali. A chaminé era, na verdade, a chaminé das máquinas. Das máquinas, sim, né? Sim. Da caldeira que tinha ali no local. E além das instalações da indústria, que não eram assim muito sofisticadas, era uma indústria de madeira, uma serraria, beneficiamento de madeira para fazer fábricas de caixa, fábrica se começava a produzir papelão naquela época. Havia de casas de alvenaria, haviam 3. Era a casa do seu René Frey, que ainda está lá, a casa do seu Arnoldo Frey, que hoje é a Casa da Cultura. Sim, ali para baixo. E havia hoje Gonçalves Dias, que era de alvenaria. Todas as demais instalações que haviam na nossa cidade eram construídas em madeira. Tudo de madeira. Todas. As casas dos trabalhadores eram cobertas de tabuinhas sobrepostas. Porque para chegar telhas aqui, imaginem a dificuldade, as estradas da época, chegava uma carga de telha aqui, dava para contar quantas telhas se aproveitavam, né? Aí há uma situação interessante que me ocorreu aqui relatar para vocês, que é como que Fraiburgo deixa de ser um vilarejo para se tornar um município. Isso começa com uma história pitoresca, engraçada. Um dia, numa reunião de diretoria da René Frey Irmão, o seu René estava furioso, porque os trabalhadores, durante o inverno e nos períodos de chuva, como não tinham madeira seca, e não venham vocês me dizer que onde é que está o gás? Na época não tinha gás, minha gente, era tudo na madeira, na lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha mesmo, sem exceção, em todos os lugares, né? Então, ele reclamou, João, veja bem, esses trabalhadores, eles tiram as mata-juntas da parede para botar no fogo. Estavam tirando. E o que se pode fazer? O homem revoltado. Por que eles fazem isso? Eu cedo a casa para eles gratuitamente e eles vão lá e destroem a casa. Meu pai disse para ele assim, eles fazem isso porque a casa não é deles. O que você quer dizer com isso? Meu pai disse, se eles fossem proprietários das casas, eles cuidariam das casas. E mais, eles teriam um ânimo de permanência aqui. A mão de obra não seria tão rotativa. Pense nisso, René. Esse foi o embrião do primeiro loteamento da cidade. O pai acabou convencendo o seu René a fazer um loteamento. Ou seja, vender as casas para os trabalhadores. E a primeira leva de casas foram as cerca de 30 casas que haviam na hoje rua Arnoldo Frey. Ali é que haviam as primeiras casas construídas pela empresa em madeira, cobertas por tabuinhas. E negociadas com os funcionários. Aí, num primeiro momento, foram vendidas as casas com seus respectivos lotes para os trabalhadores. E assim começou o embrião de uma cidade. Como deu muito certo isso, porque os trabalhadores se interessaram na aquisição, se promoveram outros loteamentos. Lembro de relatar a vocês, eu era muito criança, logicamente, mas lembro dos relatos do meu pai, que o seu Ville tem uma participação muito importante nesses loteamentos que se seguiram posteriormente. E Fraiburgo, que era a fazenda da família Frey, o campo da dúvida, como se dizia no passado, que o campo da dúvida era aqui onde era um campo que envolvia a região onde está a Facelpa hoje, a Trombini. Aqui. Eu sou do tempo da Facelpa. Da Papelose. Da Papelose. Mas nessa época ainda não havia nem a Papelose ainda. Então, começaram-se a fazer loteamentos e o interesse
de pessoas da região foi muito grande. E começaram a chegar aqui pessoas, inclusive a se instalar, pessoas desvinculadas à empresa. Me lembro que a primeira casa de comércio importante, que não era ligada à empresa, haviam, quando chegamos aqui, 2 casas de comércio. Uma dirigida pelo seu Carlos Meister, que é nome de rua. Sim. Eu passo pela rua Carlos Meister e lembro da fisionomia daquele senhor. Avô do Rafa da Rio Verde. Ele é era uma pessoa extraordinária. E a outra casa de comércio era dirigida pelo seu Bogumil Ziokowski, que era casado, já falecido, era casado com uma filha do seu René, e é o pai do Edson Ziokowski, do Theo Renard. Isso, né? A dona Gerda, que era a esposa dele. Então, era só isso. A primeira casa de comércio desvinculada da família Frei foi do seu Antônio Pins, pai do Nilmar. Certo. Nilmar, que foi meu amigo de infância. O Atilo, irmão dele, foi meu amigo de infância. A Ieda, irmã dele também. Pessoas que eu quero muito bem. Foram meus amigos de infância, dessa infância de 7 anos de idade, que eu tinha 6, 7 anos de idade, quando começamos a ir para a escola. A minha mãe foi a primeira diretora do, então, grupo escolar professor Eupídio Barbosa, que hoje é o Gonçalves Dias. Hoje é o Gonçalves Dias, o senhor falou ali. Então, a cidade era muito pequena, se é que a gente podia chamar de cidade, não havia nenhuma rua pavimentada, nem sequer com paralelepípedos, né? Vocês sabem que quando uma rua tem asfalto, ela é asfaltada. Quando ela tem paralelepípedos, ela é paralelepipedada. Boa. De qualquer modo. Por favor, gente. É só uma brincadeira. Literalmente uma rua que catingava do Borgano. E aí, o Fraiburgo, graças à participação do meu pai, a participação inestimável do seu René Frei, que eu acho que é uma figura das mais importantes na história de Fraiburgo, desse Fraiburgo pós-anos 30. Porque nós não podemos esquecer, deve sempre ser valorizada por nós, a Fraiburgo, né, anterior a esse período, anterior à chegada dos Frei, que é o período da Guerra do Contestado. Nós temos uma participação, a nossa cidade teve uma participação muito importante nessa página belíssima da história catarinense, que começa no Taquarussu. Então, sempre que nós formos... E é uma rica de uma história, né? É belíssima história. Exatamente. Que é o que a gente falou outro dia no programa aqui, né, Magrão? Que a gente deveria ter mais apreço a esse valor dessa história, sabe? Que a gente, de repente, passa batido, não se coloca o devido valor histórico que deveria ter, e cada um de nós deveríamos brigar por isso, sabe? Você ter orgulho disso. Perfeitamente. Só se fala em Terra da Maçã, né? Mas o contestado ele acabou ficando... Mas, meu caro Magrão, pois não, doutor eu mestre. vou lhe fazer uma Amado pergunta. mestre. Há uns tempos atrás, quando nós criamos uma instituição aqui em Fraiburgo, teve alguém com a ideia de relacionar essa instituição que estava então sendo criada aqui nos anos 90, mais especificamente nós estávamos criando uma loja maçônica. A loja maçônica da qual eu fui o primeiro presidente, o primeiro venerável, que é a Loja Obreiros da Paz. O primeiro nome que era para ter essa loja maçônica era o nome do meu pai, que foi o primeiro maçom de Fraiburgo, que era o João Marques Vieira. Eu não concordei com o uso do nome dele para isso, por uma razão. Ia ficar meio constrangedor para mim ser o presidente de uma instituição com o nome do meu pai. Ia ser uma coisa muito dirigida. Eu preferi que fosse um nome desvinculado, que não tivesse um nome de alguém. Que tivesse um outro nome que tivesse relacionado com a vida maçônica. E aí me surgiu a ideia de Obreiros da Paz, os construtores da paz, do bem, né? Mas alguém teve a ideia de, no símbolo daquela loja maçônica, colocar uma maçã. Eu questionei a pessoa que teve uma ideia meritória, claro. Certo. Nós ainda somos um município importante na produção de maçã. Mas eu questionei naquela oportunidade. Vocês já sabiam, vocês lembram, que Londrina já foi a capital mundial do café? Capital também, mas a capital mundial do café? Foi. Hoje você percorre as estradas de Londrina e você não acha um pé de café. É tudo cana-de-açúcar.
Então nós precisávamos, ao meu ver, encontrar uma outra referência, né? Uma referência que não estivesse vinculada a um fator produtivo, porque esses passam, eles se modificam. Modificaria, né? Entendi. Então, por esta razão, hoje Fraiburgo não é sequer o maior produtor de maçã do país. Não é mesmo. Então, é lógico que a produção da maçã continua sendo muito importante para a nossa economia. Tem um peso grande na nossa economia municipal. Eu tenho o privilégio de ser advogado há mais de 30 anos da maior produtora de maçã de Fraiburgo, que é o Grupo Fischer. Tenho muito orgulho de ser advogado deles, e já há tantos anos, né? Há décadas, né? Então, de qualquer modo, nós temos consciência da importância, né? Da importância da empresa, do que ela produz, do que ela faz, mas sabemos que uma empresa também diversifica as suas atividades e pode, eventualmente, no futuro, mudar o seu foco principal. Outros ramos, né? Isso é uma questão circunstancial, que depende do momento histórico, do momento econômico. Mas daí acharam o símbolo? O símbolo que foi adotado foi uma pomba, que é o símbolo da paz. Obreiros da Paz. Relacionado a Obreiros da Paz. Né? Muito bem, muito bem. Mas então falamos aqui do João Marques Vieira, filho, com 4 anos, chegando em Fraiburgo. 4 anos de idade, fazendo xixi no banco de trás do carro do seu filho. Mas você me relatou que com 8 anos você saiu de novo. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai deixou Fraiburgo. Ele não deixou as amizades, não deixou o amor pela cidade, mas por razões de ordem profissional, ele se viu compelido, obrigado a deixar Fraiburgo, e nós nos mudamos para Ponta Grossa, onde permanecemos durante 2 anos. Nesses 2 anos, que coincidiu com o período da Revolução de 64, né, que foi em março de 64, eu me lembro que a Revolução de março de 64, eu lembro, as imagens da minha memória são de carros de combate circulando sobre trilhos de trem. Isso quando eu tinha 7 anos, eu achei aquilo fantástico. Imagine uma criança ver aquilo, né? Ainda mais uma criança aqui do mato. Rodas, era o mato aqui na época. De ferro? Não, é em cima de vagões. Nos vagões. Tá, entendi. Os carros de combate em cima dos vagões. Entendi. Isso em março de 64. Então eu já estava em Ponta Grossa. E lá permanecemos durante 2 anos. Eu morava na rua Ramis Galvão, 172. Meu Deus. Por que eu lembro? Porque a minha mãe, veja bem, meninininho saído aqui de Fraiburgo, vai para Ponta Grossa, uma das maiores cidades do Paraná. Ela me fez decorar o endereço. Porque se eu me perdesse, eu soubesse dizer o endereço. Eu nunca mais esqueci. Eu tinha 7 anos de idade, nunca mais esqueci. Embora a escola onde eu estudava ficasse bem próximo da minha casa, uns 3, 4 quarteirões. Ao lado do estádio nosso, que amamos futebol, né? Sim. Do estádio Germano Krieger, que é o estádio do Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Operário Ferroviário é o nome completo lá. Esporte Clube Operário Ferroviário de Ponta Grossa. E pelo qual eu tenho um certo carinho, sim, claro. Embora ele tenha ganho do Paraná Clube a semana passada, o que me deixou muito magoado, chateado. Triste. Um pouquinho desse sentimento bom, ele ficou dele ali, então, na semana passada. Nesse momento, realmente, nenhum sentimento fiquei bom. Muito entristecido. Mas muito bem, o senhor relatou aí da questão dessa fase, né, da militar, né? Não, o militar foi na sequência. Aí ficamos 2 anos e fomos para Curitiba. Aí. Meu pai aí encontrou a possibilidade de ser, então, contabilista da maior empresa da época, acho que ainda é grande em Curitiba, que é a empresa Irmãos Tá, a construtora Irmãos Tá. A construtora Irmãos Tá era a maior de Curitiba na época. Talvez não seja mais hoje, mas ainda é grande, muito grande. E aí, lógico, melhores condições de trabalho, melhores salários. Quem é empregado sabe que é assim mesmo. Sim, eu fui empregado a minha vida toda, de carteira assinada. Hoje vem o João Marques e uns e outros me chamam de... como é que me chamaram? Burguês. Quem me chama de burguês não conhece a minha história. Isso a ver agora. Filho de um contabilista que viveu a vida inteira como empregado, filho de uma professora, que foi a minha mãe. Evidentemente que eu não sou burguês. De qualquer modo,
essa é a minha história. Quando nós chegamos em Curitiba, eu tive a oportunidade de entrar no Colégio Militar de Curitiba. Era o melhor colégio da época. Nós temos que analisar o contexto. Colégios militares são os melhores colégios do Brasil e na época ainda mais. Porque os militares mandavam no Brasil. E os colégios militares eram direcionados para os filhos deles. Algumas vagas excedentes, de quem não era militar, algumas vagas excedentes eram conferidas a filhos de civis. Meu pai, como civil, me matriculou no Colégio Militar a partir de um exame seletivo. Gente, é um vestibular para crianças de 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade. Um vestibular que eu me lembro que quando eu fiz esse vestibular, que é o exame de admissão, era o nome conferido, dado à época, eram mais de 100 candidatos por vaga. E eu consegui passar. Olha só. E vejam bem vocês, eu consegui passar com a minha base de estudante de Fraiburgo. Tá? Eu que fui professor do professor Karasiak, Antônio Karasiak, de saudosa memória, uma pessoa maravilhosa que Fraiburgo deveria valorizar mais. Acho, eu como fraiburguense, sou cidadão honorário de Fraiburgo, moro em Fraiburgo e tenho já o meu cantinho reservado para o dia que eu falecer. Eu tenho de cair morto, tá? Terezinha Karasiak, quem é? Terezinha Karasiak é filha do seu Antônio Karasiak, aqui na live. Uma pessoa maravilhosa que eu tenho o privilégio de ser amigo. Tá aqui mandando um abraço pro senhor aqui. É? Então ela sabe do que eu estou falando. Fui. Ele, o professor Antônio Karasiak foi quem me alfabetizou. E essa base que eu tive aqui em Fraiburgo, na época, é que me proporcionou entrar no Colégio Militar de Curitiba, competindo com mais de 100 candidatos por vaga. Por vaga, e conseguiu. Era o nível do ensino de Fraiburgo da época. E quem duvida, pergunta para a professora Lici, tá? Pelo qual tenho grande carinho, grande apreço, que foi aluna da minha mãe. Tá? Que é uma pessoa também maravilhosa, pela qual eu tenho grande apreço e de quem eu só posso falar coisas boas. Maravilha. Chego eu no Colégio Militar com 10 anos de idade, fardazinha, né? Aí o menino fica vaidoso. Sim. Vocês lembram como vocês eram? Eu cheio de vaidade, fardazinha de militar. Né? Só que lá dentro o bicho pega. É bonito quando você sai para fora do portão e pega o ônibus para ir para casa. Para chegar no Colégio Militar de Curitiba, que fica no Tarumã, eu tinha que pegar 2 ônibus. Um da Vila Parolim, onde eu morava, até o centro. Aí eu trocava de ônibus e ia até o Colégio Militar e fazia o mesmo caminho no retorno. Todos os dias. Para chegar no Colégio Militar às 7 horas da manhã, eu tinha que sair de casa às 6. Meu Deus. Eu tô falando de sair de casa, não é tomar café, não. Sim. É sair de casa às 6. Já tinha que ter acordado, vejam bem, tomado café. Quem conhece Curitiba sabe. Sim. É um ônibus até o centro, um ônibus até o Tarumã, que é bem distante do centro. Então, tive uma excelente formação teórica, um colégio que me proporcionou um senso de disciplina muito forte, professores de excelência, muito bons professores, o que me proporcionou realmente uma formação privilegiada. Eu realmente agradeço muito a oportunidade que o Exército Brasileiro me proporcionou. Só que o Colégio Militar era assim, ó. Você tem o ensino teórico, que é o ensino comum que todos nós temos, que é, na época, o ginásio, o científico, as disciplinas que todos temos, né? Mas era período integral. Então, de manhã você tinha o currículo normal de todo e qualquer aluno de ensino fundamental público no Brasil, que é ensino público, o Colégio Militar não é particular, evidentemente. E à tarde nós tínhamos treinamento militar. Daí o bicho pegava mesmo. O bicho pegava. Era educação física e exercício militar. Preparação teórico e também prático. A primeira vez que eu peguei numa carabina para atirar, eu tinha 14 anos. Meu Deus. Vocês teríamos uma ideia. Eu, com 16 anos, eu estava no comando já. Eles pegam, não, eu, né? Todos os estudantes em revezamento, né? Eu já estava como comandando a guarda do colégio, com 16 anos, com uma bereta 9mm na cinta. Olha só, cara.
Não, veja bem, a responsabilidade. Exatamente. Posso contar uma historinha Mas engraçada? certeza. Gente, naquela Se não época, contar, não vale. aconteceu na época de um capitão chamado Lamarca, tá? Ter desertado do exército para se tornar um guerrilheiro. E ele levou com ele soldados e levou armamento. E nós tínhamos um aviso constante dos nossos superiores no meio militar, dizendo o seguinte: esse pessoal da guerrilha está de olho no colégio militar, porque aqui tem armamento e aqui é o armamento na mão de vocês. Sim. Vocês são Garotos, meninos. Cuidado, estejam sempre atentos. Meu tá? Deus, olha. Ponto. Caraca, atenção, Não, velho, cara. você andava sempre de costas para a parede, né? Aí, gente, uma bela noite estava eu lá como oficial de dia. Oficial de dia de noite, tá? É o nome, oficial de dia, que está no comando do colégio no período noturno. E havia lá no colégio militar alunos que estudavam à noite, no internato. E o portão do colégio militar fechava às 10 horas. Fechou 10 horas, não entra mais. Então imagine você, o cara numa cidade como Curitiba, fechou o portão. Vai ficar pra fora? Vai ficar para fora? Vai dormir aonde? Meu Deus do céu. Então eles tentavam pular o muro. Meu Deus. Atrás do colégio, aonde tem o ginásio do Tarumã. Quem conhece Curitiba sabe exatamente o muro que eu estou falando. Daqui a pouco vem um soldado, né? Porque na época não tinha celular, Sim, né, gente? sim. E diz assim pra mim: tenente, tem um cara pulando o muro lá atrás. Eu disse: meu Deus. É o Lamarca. É o Lamarca. Então aí os guerrilheiros. É os guerrilheiros que vieram tirar as nossas armas. E fui eu lá. Meu Deus do céu. Imaginem vocês a coragem, o ânimo que eu estava para ir até lá. Né? Não, eu estava tremendo até... Na época eu tinha cabelo, né? Tremia até os fios do cabelo. Uma escuridão enorme lá atrás, e eu puxei a arma, evidentemente, e vi um vulto saindo de trás do muro. Você imaginou, cara? 16 anos. Você imaginou, cara? Eu pego e grito assim pro cara, que é o comando que sempre dá, né? Antes de atirar. Né? Quem vem lá? Tem até uma piadinha com isso, né? Eu tenho que dizer quem vem lá 3 vezes. E daí um determinado soldado que aprendeu essa técnica, né? Ele, quando se aproximou o coronel para ver como é se ele estava obedecendo as ordens exatamente, ele disse assim: quem vem lá 3 vezes? E atirou. Mas eu não, eu disse: quem vem lá? E esperou. E esperei. O cara levantou as... Quem vem lá? Eu disse a segunda vez: senão eu atiro. O outro daí se apavorou do outro lado também. Pelo amor de Deus, eu sou estudante. Eu pulei o muro, eu sou interno. Aí ficou ele morrendo de medo de um lado e eu morrendo do outro. Eu não fui até ele porque meus joelhos tremiam. Meu Deus do céu. Então é assim que era o colégio militar da época. Não é mais assim. Hoje é um colégio misto. Não tem mais essa pegada mais rígida, assim, esse negócio não. Esse aspecto tão militarista. Porque nós éramos parte do corpo militar. Meio que eles nós éramos parte do exército. Vocês para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eles preparavam vocês para isso? Sim, muitos dos meus colegas da época se tornaram oficiais do exército. Eu segui outro caminho. Sim. Preferi a advocacia, mas grande parte desses nossos colegas lá do Colégio Militar se tornaram oficiais do Exército. É verdade que dizem que todo advogado, quando ele se forma, porque ele tem a vontade de realmente entrar na vara, é isso mesmo? Olha, quem anda de vara em vara são juízes. Os juízes de vara. Os juízes é que andam de vara em vara. Aconteceu... Posso contar mais uma historinha? Certeza. Gente, aconteceu aqui em Fraiburgo, minha terra querida. Os caras vão te processar. Não, eu tô com um bom advogado. Eu tenho um bom advogado aqui. Havia um promotor de justiça com quem eu me dava muito bem. Não vou declinar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele me autorizaria isso, e faz algum tempo já que eu não estou em Cezinha, contato. pode dizer que é o Cezinha. Né? É o Cezinha da vida. Cezinha dele. Então, eu fui fazer um júri, eu fazendo a defesa do acusado, e o promotor, evidentemente, fazendo a acusação, e o juiz era o Dr. Gilmar. Isso eu posso dizer porque não envolve diretamente ele. Aí, primeiro, esse promotor fez a acusação, né, dizendo que o réu era culpado, pedindo a condenação do réu,
E daí chegou a minha vez de falar e o juiz anunciou: agora com a palavra a defesa na pessoa do Dr. João Marques Vieira Filho. Levantei eu, cheio de razão, e disse: excelentíssimo Dr. Gilmar, digníssimo presidente deste egrégio Tribunal do Júri, digníssimo senhor doutor, quase disse o nome dele, Cezinha. nobre representante do Ministério Público com assento na vara do Dr. Gilmar. Falou assim. E continuei, senhores jurados e não sei o quê. E olhei para a plateia, tinha uns alunos meus da faculdade, eu fui professor por mais de 20 anos na Faculdade de Direito de Videira. Todo mundo gargalhando. No intervalo, esse promotor chega para mim, amigo meu, né, disse: João, com assento na vara não, né? Precisava disso. Ajuda aí, velho. Mas você não se desconcentrou? Não, porque eu fiz de propósito, eu estava prevenido. Estava preparado, a intenção era eu essa. fiz para brincar com ele mesmo. Alguns nem perceberam. Só quem realmente sabia que normalmente a gente brinca com essa situação, né? Sim. Como meu sócio, por exemplo, meu querido amigo e sócio Anderson Eiffel, ele foi, há uns tempos atrás, a serviço do escritório para Ponta Grossa. E sumiu nisso, quando ele estava viajando, sumiu uma pasta lá no escritório. E nós atrás da pasta, vai que ele levou a pasta lá para Ponta Grossa para analisar. Às vezes acontece, né, os autos do processo, você quer estudar o caso. Vai que ele levou. Eu passei a mão no telefone e liguei para ele: Anderson, onde é que você está? Ele disse: eu estou aqui sentado na vara de Ponta Grossa. Anderson, saia daí, rapaz! Pelo amor de Deus! Não precisava dessa, né? Ô, Anderson, é muita cleisice. Muita cleisice, ficar sentado na vara de Ponta Essa Grossa. história realmente é sempre lembrada Poderia ser lá pior. no escritório. Poderia ter ido aquela cidade de Pau Grande, né? Aí era bem pior. Era pior, né? Sentado na vara de Pau Grande. É complicado. Mas é um grande rapaz, um advogado excelente que está comigo há mais de uma década. Mas, doutor, Como é bom, né? a gente começou aqui, né, falando, brincando, falando dos embates do Dr. João Marques Vieira, que hoje rola pancadaria e tal. Mas isso é o pai. É verdade que o seu pai era bom de briga? Além de ótimo contador, ele era bom de briga? Eu não sou de briga. Quem diz isso é uma calúnia. Uma calúnia. É um crime contra a honra, é uma injúria. Imagine! Se tem alguns advogados que estão me ouvindo aí, devem estar achando graça. Com certeza. Na verdade, quando eu fui presidente da OAB, nós tivemos alguns confrontos, especificamente com o juiz. Em toda a minha carreira, são 40 anos, tive alguns confrontos. O mais famoso que eu acabei recebendo essa injusta Sempre. Sempre assim, Magrão. Injusto. O juiz que não merece ser mencionado aqui agora, mas é um juiz que acabou brigando com os advogados todos da época. Inclusive, brigou com todo mundo. Teve na verdade, ele queria fixar horário para atender advogado, que a lei não autoriza. O advogado tem direito de se dirigir ao advogado a qualquer momento. Aliás, o advogado tem direito de se dirigir ao juiz em qualquer momento e tal. E isso acabou ensejando uma série de situações desconfortáveis. Uma delas no estádio Macieirão, que vocês vão me permitir relatar. Com certeza. Então, imagine a situação. Lembram do FAC? Sim. Que chegou a ser campeão da Série B do Campeonato Catarinense? Pois é, nós estávamos assistindo um jogo com o Figueira, gente. Lembra que o Figueira caiu para a segunda? Já era CAF. Era CAF. Já era CAF. Obrigado pela correção. É isso mesmo, era o CAF. E teve um jogo com o Figueira, porque o Figueirense caiu para a segunda divisão. Um jogo aqui. Exato. Gente, o estádio lotado. Mais de 500 pessoas assistindo o jogo. Mas é verdade. Tava lotado. Lotação total no estádio. E também nós estávamos no Puleirão também. Tinha mais, tinha 570. O senhor só contou lá tinha a 570. coberta. O senhor não contou nós no Puleirão tinha. Mas nós, advogados, um grupo de 4 ou 5 advogados, mais uns de videira, estávamos no último degrau lá da arquibancada mesmo. Coberto, E nós ali esperando o início do jogo, daqui a pouco entra quem? O juiz. Para assistir o jogo. O juiz de direito. Que nós chamamos árbitro de futebol de juiz. Mas o certo seria árbitro. Já imaginou chamar árbitro ladrão? Não, é pior. Juiz ladrão. É mais sonoro, né? Juiz é mais fácil. É mais fácil. Aí
Observamos, o cara lá, no mínimo veio torcer pro Figueira, o filho da mãe. Vamos queixar, Paulo. Aí começa o jogo, teve uma falta na entrada da área, eu achei que não foi falta. Levantei e protestei. Ô, juiz ladrão! Eu gritei. E ele levantou-se e deu uma olhada pra trás. Conheceu a voz. Primeiro ele sabia que essa voz era conhecida, já deve ter imaginado. Será que foi pra mim? Eu disse, não foi pro senhor não, é pro outro. A distância, né? Falei, o outro. Fiz o assim, outro ladrão ou outro juiz? O outro. E o pessoal começou a dar risada, né? Da situação. E ele pegou e sentou e cobrou a falta, depois ele falou, daí, juiz ladrão, e tal, juiz isso, juiz aquilo. Ele olhava para trás e eu só fazia o sinal. É o outro. É o outro. Daqui a pouco, um advogado de Videira, cujo nome não declinarei por uma questão de ética, só direi as iniciais F de Francisco. Chico. O meu querido amigo Chico compra 12, um gradadinho, aqueles 12 latinhas de cerveja. Porque entre nós e o juiz tinha a charanga, o pessoal do batuque. Lembram? Sim. Turma do Sapuca, aquela galera toda. Isso, e ele chegou e distribuiu uma latinha de cerveja para cada um e disse, só o seguinte, ele disse, é couro do juiz ladrão até terminar o primeiro tempo. Só pra irritar meu cara. O cara de certo, acho que ele não era bem quisto. Imagine você, rapaz, aquela torcida, né? Aquela turma animada. Juiz ladrão! Juiz ladrão! Juiz ladrão! Pregado no tchaizinho daí que faz né, cara? Não terminou o primeiro tempo, o juiz levantou. Embora. Eu só vi ele dobrando a saída ali. Certeza. Não aguentou a pressão. Mas o doutor falou esse negócio também de juiz, árbitro, e realmente tem uma história famosa aqui de um falecido já motorista de caminhão aqui em Friburgo, que num posto no Rio de Janeiro, ele foi fazer uma manobra dentro do posto que ele foi sair. E sabe que tem aqueles ganchos no caminhão, ali, o ganchinho onde você amarra a corda, certo, né? E naquilo que ele foi, que o caminhão deu aquela... Porque o piso do posto, ele tem mais baixo. Então, o que ele fez aqui assim, ficou mais... abaixou um pouco a carroceria e aquele gancho passou bem por cima do Monza. Carro do ano, novo, né? Novíssimo Monza. Só fez Mas ele não percebeu? Como que fez? Só o movimento agora. Só o efeito sonoro agora. Os dois juntos agora. E aí... E o cara do Monza, o caminhão não parou, foi atrás. E sinal. E o cara viu que vou parar. A hora que ele viu um posto da polícia rodoviária, ele parou. Porque ele tava com medo, né? Rio de Janeiro, aquele carro vindo atrás. Parou no posto da polícia rodoviária pra ver o que era. E o cara chegou lá, você não viu que lá no posto foi fazer manobra e blá blá blá. Não vi, pelo amor de Deus. Cara, você... Não, eu não fiz. Você acha que você tá mentindo pra mim? Você não... Eu fiz. Você não sabe quem eu sou? Eu sou juiz, meu amigo. O cara, vou mandar lá no teu campo de futebol, que você vai... Vai apitar lá, aqui você não manda nada. Porque o juiz, né? O árbitro. Nós costumamos chamar de juiz, mas na verdade a terminologia correta é chamá-los de árbitro. Árbitro, né? Juiz é só o juiz de direito. Juiz de direito, muito bem. Mas o senhor não me respondeu. João Marques Vieira, pai, era bom de briga ou não? Ele era bom de briga. É mesmo? Eu queria ilustrar esse relato através de um relato que a mim foi feito pelo seu Antônio Porto Burda. O seu Antônio Porto Burda, que era uma figura maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer, inclusive quando ele esteve doente. Me pergunta, se eu estiver errado, é o pai do Jean Burda? Avô do Jean. Avô do Jean Burda. Avô do Jean. Beleza. Trabalhou anos na papelose, né? Exatamente. Quando ele adoeceu, teve câncer, a minha esposa, também já falecida, que faleceu em 99, que era enfermeira. Lembro dela. A Tânia, nome dela. Grande pessoa. Lembro sempre dela com muita saudade, com muito carinho, porque foi realmente uma pessoa muito maravilhosa. Querida. Eu trabalhei com ela na Trombino. Então, a Tânia cuidava dele, trocava os curativos, e eu levava ela até a casa do seu Burda. Enquanto ela fazia lá, trocava os curativos, eu conversava com o seu Burda, ele contava as histórias do passado. Para uma pessoa que está na situação dele, contar histórias do passado é um momento de satisfação. Exatamente. E eu estava lá para ouvir as histórias e registrar algumas delas. Inclusive, gravei em áudio a voz do seu Burda e já transmiti para os familiares dele os registros que eu tenho. Está à disposição, né, da comunidade aí de Fraiburgo, né? Os áudios, tenho vários, eu tenho dele, do seu Renê, de muitas outras pessoas aqui, eu fui guardando esses áudios. Que legal.
de figuras, né, exponenciais da nossa história. E o seu Burda me contou um fato muito pitoresco. Diz ele, e eu no primeiro momento não acreditei, fui conferir para ver se era verdade, o seu Burda disse assim, teu pai uma vez entrou em luta corporal com um trabalhador na frente do escritório. Eu falei, como é que foi isso? Ele disse, olha, é o seguinte, o teu pai escreveu na ficha de registro de um empregado, sabe quando demite um empregado? Ele escreveu assim em cima, vagabundo preguiçoso não gosta de trabalhar. Ô, louco! Gente, se faz isso num dia de hoje, imagine o tamanho da ação indenizatória por dano moral. Tem recomendações? Tem, vou trazer aqui recomendações, está lá escrito. Eu duvidei. E na época o seu Egon Frey, também uma figura maravilhosa, pela qual eu tenho grande carinho pela memória dele, que se estende aos filhos, que se estende à esposa dele, Sim. para quem eu fui advogado da Pombe Frey durante muitos anos, até a morte dele. E eu fui dizer para ele dessa história que meu pai teria escrito. E ele pediu para o Edgar Balestrin, que era o chefe do RH na época. O Edgás, meu caríssimo amigo, o Dega, para procurar essa ficha de desempregado. E o Dega achou. E tava lá, meu. Tava lá, vagabundo preguiçoso, não gosta de trabalhar. Volta então para os anos 59, 60 e tal, em que essa história aconteceu. Diz que esse trabalhador, mais uma vez, veio pedir emprego na empresa da onde ele já tinha saído. Aí por esse motivo. Por esse motivo, de ser vagabundo, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Aí a moça disse, não, para o senhor não, a moça que é atendente na frente ali do escritório, do RH, não, para o senhor não tem emprego aqui. Mas por que não tem? Porque aqui na ficha de registro está escrito assim, vagabundo, preguiçoso, não gosta de trabalhar. Quem escreveu isso é mentiroso. Meu pai ouviu lá atrás. Eu disse, quem que estava escrito aí? A moça só disse, é a sua letra, doutor João. Se eu escrevi é porque é verdade. Confusão à vista. Aí o trabalhador disse assim, eu quero ver se eu repetir isso ali na rua. Ah, você quer? Gente, teu pai foi repetir. O meu pai não era tão alto quanto eu, ele tinha 10 centímetros a menos. Pô, é alto pra caramba, tá louco. A compleição física dele lembrava o Marcos Miguel, que deve estar nos vendo. Doutor Marcos Antônio Miguel. Mais cheião, então. Levar uma notação já é ruim? É mais fortinho. Cara, tá, doutor Marcos, é mais fortinho, não é? O braço do meu pai era mais grosso que o do Dadé, aquele árbitro do futebol. O braço dele era mais grosso que a minha perna é hoje. Tá louco, cara. Caraca. E o pai resolveu a situação. Disse, então tá. Vou repetir lá fora. Mais uma coisa, meu pai, no tempo de exército, que meu pai é também de uma família muito humilde, só conseguiu estudar no exército. Foi pro exército, conseguiu se formar guarda-livros. Contador, guarda-livros. Não, contador é agora. Na época era guarda-livros. Eu, quando fui morar em Concórdia, o pessoal falava guarda-livros, eu não entendi o que era. Daí que meu pai falou guarda-livros é contador. Isso mesmo. Mas meu pai eu tenho o diploma dele, guardei. Tá lá comigo, o diploma de guarda-livros do meu pai. O meu pai, na época de exército, ele era lutador de boxe. O velho era bom de braço. Eu nunca... Mesmo. Meu pai já idoso, eu não conseguia dobrar o braço dele. É mesmo? A gente brincava, ele... Vem cá, filho, vem cá. Pum, de novo, vai, força. Pum. Pum, de novo. Não tinha jeito. É mesmo? Um homem com quase 80 anos, vai lá, filho. Ainda. Pum, não tinha jeito. Você vê. E o pai saiu lá pra fora. E o seu Burda disse que a fábrica que ficava do outro lado da rua parou. Diz que as máquinas pararam. Meu Deus do céu. O seu João vai brigar. Parou a fábrica. Vamos correr lá fora e vai briga. Todo mundo briga. Para tudo, vai lá. Aí o pai tirou o paletó, pendurou no cabide, arregaçou as mangas, foi lá e um só. Pum, plof. Já era. Derrubou o cara. Aí o pai olhou para pai. Vocês aí, tudo trabalhando. Vocês dois ali, pega e leva para o ambulatório. Todo mundo... E vamos trabalhar. Ele voltou dentro do escritório. Daqui, caneta. Vagabundo, preguiçoso, não vai trabalhar. E queixo mole. Ele complementou ainda lá. Seu Burda, de saudosa memória, que Deus o tenha, uma figura maravilhosa, pela qual eu tenho um grande carinho pela memória dele, é que me contou essa história. A briga, evidentemente, eu não vi, nem foi confirmada por outra pessoa, mas o seu Burda foi relatado pelo seu Burda. Se seu Burda falou, era verdade. É falado. Não precisa registrar em cartão. Então é por isso.
Eu não sou bom de briga. Eu gosto de falar. O meu pai falava menos que eu, bem menos. Mas ele agia diferente. Né? Sim. É outra coisa. Mas, doutor, quero te perguntar uma coisa. Diga, meu Magrão, cara. vamos emendar aqui, porque tá louco, tá bom demais essas conversas, cara. Olha, gente, tá sendo um grande prazer Meu pra Deus mim do céu. contar pra vocês essa história. Coisa de velho. Velho adora contar história. Porque assim, aquele E vocês dia... estão me oportunizando isso. Meu Deus do céu. E a galera tá se deliciando também, temos o pessoal. Esse delay, né? Temos que ter mais tempo, né? Mas com certeza. Mas pode fazer nossa um querida Isa, tá certo? Para dar um super lelê, que tem muita gente mandando abraço aí, né, Isa? A Raquel Marques fala assim, moça, fala pra ele colocar a máscara. Acho que sua filha está preocupada. Não, mas aqui nós já estamos tudo com corona, não adianta mais máscara. Nós já estamos todos... Imunização pelo contágio. Não adianta mais máscara. Estamos imunes pelo contágio já. Meiaraldi, duvido o Dr. João lembrar de todos os torcedores do Paraná, clube existente em Freiburgo. Senhora. 3. Eram 4, mas daí minha filha foi embora. Já não é mais. Aí diminuiu 50%, 25%. 25%. A torcida dele. Mas quem são então? Saiu minha filha, Tá, éramos ficou. 4. Aí os outros 3. Ficou eu, o Ney Araldi e o Flávio Martins. Tá Éramos pronto. 4 e agora ficou 3. Dá pra ir de Fusca. Tá como Torcida encolhendo na cidade, paciência. Vamos ganhar mais torcedores. Tô tentando, mas tá difícil, mas esses resultados que o time tá alcançando. Não tá fácil, né? Não tá fácil, né? né? S. Paz de Barros, alguma coisa assim. Essa história está no livro do seu pai, a hora que você estava falando da briga, eu acho. É Sargento Paz de Barros, será? De repente? É a Suini Aparecida Não, Paz de Barros. Ah, então sim. Isso aí. Minha querida amiga, esposa do Yukio Yamaguchi. Dona Serginha. um Então, abraço. Minha querida amiga que trabalhou muitos anos comigo na Fischer e que tem uma empresa importante aqui em Freiburg hoje. maravilha. Muito bem. Quem mais, Isa? O Flamarion Lucas fala assim, ó, primeiramente deveria pedir desculpas pelo sotaque acariocado. Ó, Carioca? É uma história que eu contei para ele. O Flamarion Lucas é um grande amigo também, que é diretor de um hospital hoje em Florianópolis. Meu grande abraço para ele. Abraço, Maravilha. obrigado por estar com a gente aí também. Vamos lá? Lara Souza Grobe, que histórias interessantes. Estou adorando a live. Parabéns a todos, principalmente ao Dr. João. Isso aí. Abraço pra ela. Nós que Marcos agradecemos. Miguel, parabéns e sucesso sempre. Terezinha Caraziak, parabéns, Joãozinho, contando as histórias real. Sou dessa Querida, época. Joãozinho, imagina que era não é um assim. João usando o nome. O homem tem 3 metros. Tá louco? Quem mais? Simara Sarturi, grande Dr. João Doutora Marques. Silmara. Doutora Nosso Simara. mestre, histórias maravilhosas Ô, no Silmara, tempo da presta. universidade. Sempre é muito prazer, sempre é muito bom e prazeroso lhe ouvir. Cláudio Roberto Marques, abraços amigos João. Fernando Gordo, primo. boa noite, povo. Nosso amigo. Gilmar Silva, muitos bons relatos do doutor, sempre com imensa Grande riqueza de detalhes e com uma memória prodígia. Temos orgulho de ser seus amigos. Gilmar e maravilha. Ana Paula. Que legal, esse já é demais. Terezinha Caraziak, ela falou, obrigado amigo de infância por enaltecer meu pai, saudades da família e todos. não tem Muito como, né, querida. família Não, Caraziak, o seu Antônio Caraziak é merecedor de Verdade. todo o nosso respeito, admiração e lembrança. Que legal. Fernando Gordo falou assim, só o Magrão viu a maldade da pergunta do Cezinha, que foi da ponta grossa lá, enfim. Provavelmente. Essa né? daí. Só eu, né? Só eu que sou o lesado. Eu que sou o lesado, né, Fernando Gordo? A Thaís Matos perguntou assim, ó. Não tem nada a ver com o assunto, mas se sobrar um tempo, pede pro João contar histórias de quando o Saul Brandalize voltou à videira. Saul Brandalize voltou à videira de um passeio do Rio de Janeiro. Ah, tá bom. Posso contar. Ismael Raimundo Conte, estamos Ismael na Conte. área. E o Gu Regalim Júnior, mandou um boa noite. Tio Will. Daniel Stannerhaus, boa noite, turma. Stanley House Saloon. Isso, esse mesmo. Cláudio Roberto Marques, pede pra ele falar alguma coisa do Mário Polícia. Me dá esse calendário aqui que eu vou dar um calendário lesado na Isa, cara. Que ela vai indo, ela vai indo, ela vai O indo. Cláudio, meu primo, ele é pai do Gilson Marques. Do Gilson Marques, nosso federal. deputado. Nossa, Nosso abraço, deputado. primão. Show de bola, maravilha. Inscreve no nosso canal aí, ó. Passa pro povo Se também, inscreve. né? Casca- Passa pro Gilson também. Cássio Capilé, boa noite, amigos, tamo junto. Capilé, um abração. Paulo Fragoso, boa noite a todos, abraço. Ângela Chimoia, Flávio Martins é palmeirense. Bom, ninguém é perfeito. Ninguém Ninguém é Eu ia perfeito. falar ninguém agora. É perfeito. Então, o Dudu Odair Ege, boa noite. Egger. Odair Egger. Isso aí. Boa noite e parabéns a todos. Carinho e abraço. Ô, Odair, um abração pra você, Odair. grande pessoa. Tudo de bom, hein? Esses aí, nega? É isso aí. Tá certo. Então vamos Quero também acelerar. mandar uns abracinhos rapidinho aqui. Isso, o nosso claro. amigo Brolo mandou um abraço aqui. Manda um abraço pro Dr. Bate. Grande Vladimir do Cartório, o William da Glam, Odair do Big Bom e o Bruno da MBF Frutas. Tá, Estão mas todos, então, que estão timaço, todos hein? assistindo lá. Timão. Um abração pra vocês e obrigado, tá? Show de bola. Eu quero fazer um bate rápido aqui, pode ser ou não? Ó, fica à vontade. Um bate rápido. Eu vou fazer uma pergunta, o que que é a tua preferência, tá? Beleza? Então, tipo assim, um filme.
Um filme. Tantos filmes, cara. Sei lá, talvez o Gandhi. Gandhi. Uma cor. Azul. Um lugar. Araputi. Pode ser. Eu achei que você ia dizer Paris. Ah, não, eu sou uma banda. Uma banda. The Who. Um cantor. Um cantor. Freddie Mercury. Um ídolo. Um ídolo. Rui Barbosa. Uma inspiração. Uma inspiração, minha esposa. Um sonho. Um sonho. O que eu posso dizer? Sonho. Meu sonho é que Fraiburgo volte a crescer. Opa. Uma comida. Uma comida. Salmão grelhado. E agora, para fechar com chave de ouro, atenção. Um mercado para fazer compra via WhatsApp. Um mercado para fazer compra. Eu não vou. Eu não vou estragar. Tá liberado, pode falar. Tá liberado? Pode falar. Zarpelon em Videira. Boa. Saiu-se bem, mestre. Tudo certo. O importante é nós brincar aqui. Eu falei pra você. Mas eu sou cliente dos outros dois aqui, inclusive sou cliente também do supermercado que patrocina o programa. O Rei das Carnes. Muito bem, show de bola. Mas continuando o nosso bate-papo aqui, Diga lá, meu caro. Dr. João Marques Vieira. O senhor contou aqui pra nós em determinado momento, foi até radialista, né? Foi, vamos dizer assim... Tive meus momentos de glória. De glória. Né? Inclusive... Ai, cara... Você não tinha nascido ainda. Com 1976 a 78, eu tive um programazinho, um sábado à tarde, para preencher um buraco da programação na Rádio Clube Paraná. Ótimo. E tocava música lá, rock? Tocávamos rock, porque a minha geração é a geração do rock. Do rock. Do rock and roll. O que tocava naquela época? O que é bandas Olha, cara, assim, essas eram as bandas que da época... Na verdade... Deve ser música que até hoje toca. Sim, né? Eu me lembro das bandas, né? Slade, lembro dessa banda? The Who, que eu acabei... né? Black Sabbath, Led Zeppelin. Só pedrada, então, né? Não, era só o que eu sempre gostei é do som da guitarra, da guitarra estridente. O senhor se considera um roqueiro mesmo? Eu gosto muito de rock, mas na verdade, César, eu sou um amante de música boa. De música boa. E odeio música ruim. Por exemplo, há momentos que eu gosto de ouvir música erudita. Beethoven, Chopin, Bach, Tchaikovsky. E há momentos que eu gosto de ouvir um rock, né, do rock and roll, das antigas. E mesmo porque... Creedence Clearwater Revival. Tá louco. Demais. Esses eram os caras, né, da época. E eu lembro de alguns programas a gente fazendo aqui, o Magrão ali no intervalo, coloca uns rockzinhos e tal. O senhor me mandando mensagem, agradece o Magrão da playlist de hoje. Sim, assim, um amante do mas rock, o cara né? tem bom gosto. Não, bicho é fera. Eu sou daquele tempo. Então. Mas o João Marques Vieira Filho era muito galanteador, assim, ou não? Marcava presença? Cara, eu galanteava muito, mas com pouco êxito. É mesmo? É. Rapaz. E qual que era... Eu corria atrás das meninas e elas corriam de mim. E como que era chegar naquela época? Cara, na verdade, quando você... Você falou aqui pra mim, né? Falou pra nós aqui que quando chamava elas de mina. E elas chamavam... Quando você tava afim de uma mina... que mina é a garota. Né? A jovem, bonita, né? Desde que ela chamasse você de pão... Porque você tinha que ser para ela, aos olhos dela, um pão. O que é o pão? O pão é o cara bonito. Mas não aquele pão adormecido. Charmoso. O pão, que legal. Não, mas aqueles pão adormecidos lá, que era tudo mole. Aí, naquela época, nós tínhamos várias... Eu tomei o cuidado, se vocês me permitirem. Com certeza. Porque senão eu vou acabar esquecendo. Quer ver uma coisa? Eu mandei para minha esposa esses dias, porque ela estava debochando de mim. A minha esposa tem 10 anos a menos que eu, e ela se acha no direito de ficar debochando de mim, por causa da minha idade mais avançada que a dela. Então eu fiz uma relação de gírias da época. Pão. O rapaz bonito era um pão. Olha só. A mina é a garota. O amigo é o bicho. Ô, bicho, tudo bem, bicho? Entendeu? Aí, entendeu? Você tá boiando.
Certo. A gente boiava na época quando você não entendia. Boiei. Essa até hoje ainda tem um boiei. boiei. Até hoje. E quando o cara era um sujeito assim, desafinado com as coisas modernas, a gente dizia que era um cara careta. Caretão. Cara careta, um cara antigo. E quando você queria concordar com o cara, ao invés de você dizer ok, você falou. Falou. É isso aí. Olha falou. aí, doutor, É chega isso, da falou. gíria, cara. Bicho Aí, velho. quando você estava apaixonado por uma menina bonita, que nem a Isa, você dizia assim, estou gamado. O gamo, na verdade, uma referência ao gamo, que é um animal. Semana passada muito teve carinhoso. teve um flerte, semana passada, declaração de amor e tudo aqui no programa aqui. DJ Magrão gamando ali, não? Não, deu até B.O. aquele dia. Cara, deu até. Eu fui fazer deu uma mensagem. brincadeira, o cara veio ali querer me surrar, né? E a firanga estrangeira aqui me mataram. A piranga estrangeira. Ah, do céu. Queria lembrar vocês também que na nossa época você convidava as meninas para dançar formalmente. Então, normalmente numa festa formava-se de um lado do salão, encostada nas paredes como se fosse uma vitrine, todas as moças da festa. Do outro lado, os rapazes. Os Se pães. opondo, né? Os pães de um lado, os pães, né? Os E do outro pãezinhos. lado, as minas. As minas. Tá? Aí o cara, quando queria convidar uma menina para dançar, ele tinha que atravessar o salão. Olha o tamanho da coragem! Vergonha, velho. Atravessar. Você imaginou? Aí ele Eu chegava passei do por outro isso. lado da menina dizendo, obrigado, mas estou cansado. É o cara voltar tudo Cara, que a gente vergonha, dizia cara. que o cara levou uma tábua. Ô, louco, ó. Porque ele tinha o que toco, voltar é o com a toco. cara de Carão. tábua. É o carão, é o toco que a gente fala, é a tábua. Ele tinha que voltar, Não, gente, a com atriz cara teria de voltar. tábua. Não é triste? E os amigos tudo rindo. Que você Você recebeu recebeu sozinho não? porque deu B.O., não deu certo. Às vezes eu chegava a dizer para as meninas, pelo amor de Deus, dança uma só. Só comigo. uma, eu trago Só, já. ó, tá vendo? Os caras tudo debochando ali, por favor, não faça isso comigo. E aí elas, pelo menos, ficavam conduídas, né, e dançavam comigo uma que fosse. Entendeu? Entendi. Morou? Morei. Morou? Morei. Quando você morou é quando você Tô ligado, entende. tô ligado. Na verdade, a nossa patota... Eu acho que a Isa boiou, mas eu tô ligado. Mas a nossa patota aqui, entendeu? Patotinha, a Patota nossa aqui, patota. o nosso É a grupo, galera, os é a amigos, turma. né? Muito bem. Porque o nosso grupo aqui é muito pra frente. Ser pra frente é ser Alto astral. avançado, Ah, tá. né? Ser alto astral. Pancadões. Pancadão. Nós éramos tremendões. Ah, tremendo aí, ó. Olha só, Quando você cara. era um cara ponta firme, você era Tremendão. Tremendão. Aí, ó. Hã? O Erasmo Carlos era o tremendão. Ele era o o tremendão. E quando você achava que uma coisa era muito boa, uma coisa quente, gostosa, você dizia assim, isso aí é uma brasa. E brasa poderia mora. acrescentar, isso é uma brasa, mora. Mora. Eu relacionei isso para minha esposa aqui, Que agora legal. não ocorre mais nenhuma. É. Mas é legal. Isso quem usa qualquer uma dessas Gírias. palavras aqui, qualquer dessas gírias aí, isso denuncia a idade. O cara tem que ficar em casa Fica com em essa casa. história do Covid. Do Covid tem que... Não pode Se ser você em casa. conhece todas essas gírias, por favor, fique em casa, não saia de casa. Ô, doutor, mas essas gírias aí, os estantistas usam tudo. Tudo, isso cientista é tudo velho Santos. também. Gente, eu tenho uma do Não, Santos pra não, contar. não, Ó, lá não. vem, Por lá. que eu fui falar, né? Eu? Provoque. Vocês lembram, porque Santista tem que ter boa memória, porque senão ele perde o ânimo para torcer pro Nem lembro mais disso. Não sei se lembra. 1995, eu acho que foi a última vez que o Santos disputou o brasileiro, para ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro, acho que foi a última vez. Tá Você já louco. tinha nascido? Não, né? Tá louco, mano? É. Aí Mas o me lance- dá esse Você vê, calendário você aqui vê já. que ele tá com a memória mal Gente, pra lembrar do é. Santos. Imaginem vocês, final entre Santos e Botafogo, eu chorei muito aquele dia. Eu chorei muito. O jogo iria ser à tarde. Estávamos almoçando no Márcio Hotel Renard. Rezende de Freitas. Vários amigos, dentre os quais um fanático torcedor do Santos aqui de Freiburgo, que é o Sérgio Fritz. Sérgio. Discutindo com o Dirceu Calgar, um fanático torcedor do Botafogo. Meu Imagina Deus. o tamanho da briga. Os dois são E grandão. os dois discutindo e tal, harmonicamente, mas Sim, sim. né, atacando as qualidades futebolísticas do adversário. Quando lá pelas tantas o Dirceu fala pro Sérgio, não, mas você é torcedor do Santos por causa do Pelé. E o Pelé parou de jogar de futebol há mais de 20 anos. E o Sérgio se defendeu. Disse, e você é torcedor do Botafogo por causa do Garrincha. E o Garrincha morreu há mais de 20 anos. Ele foi na vinca dele. Ele Não, foi no calo do cara. Tá louco? O Dirceu, não senhor, para ser o governo, quem usa a expressão para ser o governo denuncia a idade também. Para ser o governo, eu torço pro Botafogo muito antes do Garrincha começar a jogar futebol.
Cara, foi aquele silêncio em quem estava discutindo, estava ouvindo a discussão, e alguém falou assim de fundo: esse aí foi aquele que gritou terra à vista de cima do convés de Dom Pedro do Cabral. Só pode ser, mas antes do Garrincha, meu Deus. Não, mas pensa... Essa história confira com os protagonistas. Ela realmente aconteceu. Sérgio Freitas e Dirceu Calgaro. Mas olha, vocês brincam comigo aqui, mas esse aí sim tava na Arca de Noé. Esse sim. Esse estava. Não, o homem aqui é uma enciclopédia aqui de Freiburgo. Tá louco? Mas tem um relato aqui, ó, como é que atravessava, deixa ali, ó, atravessava o salão com as calças bocas de sino. Claro! Né? Com nesga, isto. Pense bem, você atravessar e ir lá, né? Todo mundo já tá te olhando, né? O cara filmou a menina, né? A mina. A mina? Vai lá e... O tremendão atravessando. Tremendão. Tremendão. Você já vai naquela suadeira, né? Mas será que ela vai aceitar? E os tremendões já estão lá atrás, né? Já tirando sarro, Mas né? tinha um macete, Magrão. O macete, Agora... você olhava pra garota e sorria. Ela tinha que responder ela com um sorrisse de sorriso. volta. Mas ainda você não está suficientemente encorajado para atravessar o salão. Olha aí. Um sorriso não é tudo isso. Pode ser apenas um reflexo. Ela pode ter rido para a pessoa do lado. Aí você olhava para ela e fazia assim... Tinha que fazer sinal. Eu e você! Então, eu. Se ela fizesse assim... mas ela tinha que sorrir e daí balançar a cabeça positivamente. Se olhar as caras Se não se atreva, porque você vai levar e olha só, uma Magrão, tábua. Tem você aquelas aí... que fazem bem assim, ó. E já dá época ele Mas nem é vou lá, preferível, porque aí te poupa do vestido. Ele ir pra lá, né? Não, porque o senhor confidenciou e é uma realidade. Aconteceu, porque eu também não sou dos tão novos assim, né, cara? Cara, levou a tábua, a volta é pior do planeta. Não, triste, a triste, volta é humilhante. triste. É humilhante. Os tremendões estão rindo, teu inimigo tá rindo e você só quer ir pro banheiro, cara. E a suadeira piorou, cara. Daí não tem cachemir buquê que salga. Aí tinha que jogar inventar uma, né? tem, Ela tá com joaneta, tá doendo muito a joaneta, ela não quis dançar. Falou que semana que vem ela dança comigo, com certeza. Mas olha, daí você que tá aí assistindo hoje, você tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Tinder. E não pega ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu queria atender-se, com a permissão de vocês, a Thaís, o Cláudio, o Flamarion, porque eles já ouviram esse relato de mim, e eu asseguro para vocês que é uma história absolutamente verdadeira envolvendo o seu Saul Brandalize, para quem eu fui advogado durante muitos anos. Eu, quando voltei para cá, para a região, eu estudei em Curitiba, na Federal do Paraná. Fui estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Me formei, então, em Curitiba e, anos depois, me ofereceram um emprego. Também passei numa prova seletiva ali na Perdigão para ser advogado da Perdigão. Eu era advogado da Perdigão e aconteceram situações dramáticas, mas também muito hilárias. Duas envolvendo rádios. E eu, com a permissão de vocês, vou contar as duas. A primeira delas... foi quando aconteceu aquela enchente terrível em julho de 1983. Foi um desastre. A cidade de Videira foi muito castigada pelas chuvas, pela enchente. E a rádio local, a Rádio Videira, que ficava próxima ali à praça central de Videira, os equipamentos foram retirados dali, porque senão ficariam embaixo d'água, e foram levados para o aeroporto, aonde a rádio funcionou em caráter de emergência e as pessoas entravam direto no ar para pedirem auxílio, né? Eu me lembro do radialista Valdir Guedes, de saudosa memória. A Jana Guedes é filha dele. Juninho Guedes. Juninho é o filho, né? Pessoas Juninho maravilhosas. Ela parece que foi eleita vereadora. Uma pessoa muito boa, só tenho coisas boas para dizer deles. E do pai deles, que era um tremendo gozador. Imagine, primeiramente, aquela cena dramática, todo mundo ligando, de repente ele atende um telefonema e alguém dizendo assim: ô Valdir, será que você pode ligar para o Gabriel Bogoni, que era o prefeito da cidade, para ver se ele pode mandar aqui um caminhão de pedra brita para a zona do Meretrício, porque tem 12 carros encalhados aqui e não conseguem sair. A zona do Meretrício ficava na frente da SERP. Hoje tem retiraram aquelas casas de tolerância de lá e fizeram um bairro belíssimo ali em Videira.
E o Valdir Guedes, então, disse assim, claro, tá, já estamos entrando em contato com o prefeito para mandar o caminhão de pedra brita, mas enquanto isso, vai me dando o número das placas do carro. E o cara, com a maior inocência, VI, lembra que era VI? VI 1416, VI 12, não sei o quê. Daqui a pouco você ouviu na linha assim, você tá louco, homem do céu? Pum, desligaram tudo. Mas também a inocência do cara aí passando as placas. Meu Deus. Eu acho que era o garçom de lá, alguma coisa. E o Valdir era um tremendo gozador, né? Uma pessoa maravilhosa, que Deus já levou, porque os bons eles levam mais cedo, né? Não sei, Deus leva mais cedo quem é bom. Mas outra que envolve o seu Saul Brandalize, também uma pessoa maravilhosa, que a rua que hoje tem o nome dele chamava Rua do Comércio, quando eu cheguei em Videira, e mudaram o nome da rua. É complicado fazer a mudança de um nome de rua, né? Por várias razões. Mas é mantido hoje esse nome. A rua principal de Videira tem o nome dele merecidamente. É uma pessoa que dá maior importância para a história de Videira, para a economia da cidade. E eu tive o privilégio de conhecê-lo, de trabalhar com ele, né? Então a história que eu conto acerca dele é uma demonstração de carinho também que eu tenho pela memória dele, que foi lembrada aí por algumas pessoas que pediram que eu contasse essa história no ar. Certo. Então, o seu Saul era um homem muito trabalhador, dificilmente ele saía da cidade. E quando saía a trabalho e voltava em seguida. A família finalmente conseguiu convencê-lo a passar um mês de férias no Rio de Janeiro. Mas imagine o esforço para tirar aquele homem de perto dos negócios dele por um mês. Nossa, mãe, conseguiram tirar o seu Saul um mês no Rio de Janeiro. Seu Saul, quando voltou de avião, desceu ali no aeroporto de Videira, a Rádio Videira foi entrevistá-lo. O radialista, não era o Valdir Guedes, mas mais do que depressa, quando ele desceu do avião, já encostou o microfone e disse, seu Saul, como é que o senhor se sente, né, depois de um mês de férias no Rio de Janeiro? O seu Saul falou assim, primeiramente, sotaque de italiano muito carregado. E ele disse, primeiramente, quero me desculpar com o povo de Videira por esse sotaque meio carregado. Um mês aí, no Rio de Janeiro, esse sotaque meio acarreocado. Ali que falaram do sotaque acarreocado. O sotaque acarreocado era do seu Saul Brandalize, querida. Vai acabar. Falando em aeroporto, doutor, por que Fraiburgo não tem aeroporto? Essa história é devida a um candidato a prefeito aqui de Fraiburgo. Eu não sei se ele me autoriza a dizer o nome, só diria as iniciais, de Aldoril. Ele foi candidato, figura maravilhosa. Se ele nos ouvir, ele vai lembrar dessa história e achar graça. Muito boa pessoa. Ele foi candidato a vereador e haviam 4 candidatos a vereador na época. E não me lembro exatamente quem eram. Eu tenho receio de me equivocar com os nomes. Mas o Aldoril, com certeza, foi ele que soltou essa pérola. A Rádio Fraiburgo, na época, o telefone era telefone convencional, não tinha celular. Fixo, e as pessoas que queriam fazer perguntas podiam fazer direto no ar. Debate com 4 candidatos ao mesmo tempo. Um deles, o nosso amigo Aldoril. E aí fizeram a seguinte pergunta. Alguém disse, eu gostaria de saber dos candidatos por que Fraiburgo não tem aeroporto. Aí todo mundo que estava ali, realmente, Fraiburgo merece um aeroporto. E o outro, eu inclusive vou incluir no plano de governo o aeroporto. Chegou a vez do Aldoril e disse, eu sou contra. Sim, mas por quê? Ele disse, não, vejam bem, eu acho que o modelo correto de aeroporto é o modelo de Curitiba. A cidade de Curitiba tem o seu aeroporto em São José dos Pinhais, não tem em Curitiba. O aeroporto tem que ficar numa cidade da periferia mesmo. E nós já temos aqui numa cidade da periferia, que é Videira, nós já temos o aeroporto. Meu Deus. Na cidade da periferia. Falou sério mesmo? Ele falou sério e eu conto isso pros videirenses até hoje. Eles ficam furiosos e acham que eu tô brincando. Caraca, velho. Mas eu votei nele por causa desse... Eu achei tão... A presença de espírito, ele falou sério, pelo menos não dava para ver se ele estava rindo, né? Mas ele era uma pessoa bem-humorada, acho que é uma pessoa bem-humorada, eu não tive notícias de que ele tenha nos deixado essa vida ainda. Mas também não... esse também é um comentário que faço de uma pessoa que eu quero bem
e faço em forma de homenagem a esse legal. fraiburguense que certamente continua fraiburguense esteja. É professor, né? Professor. Sim. Professor. Eu achei uma saída fantástica. Não, mas ele utilizou Uma lá, cidade da Curitiba, periferia, da região metropolitana de Fraiburgo. Legal. Uma outra pergunta. Eu costumo dizer assim que Videira é uma cidade muito querida para todos nós. É como se fosse um bairro aqui da nossa cidade. Inclusive, trabalhadores tem bastante sair daqui. Infelizmente, esperamos que se inverta isso novamente. Quem sabe vai inverter isso. Eu morava em Videira no começo, quando vim trabalhar na Perdigão. Perdão, na Fischer. Cap Fischer aqui, para quem não sabe, já foi Perdigão Florestal. Exato. Né? O Neer Aldi deve lembrar, foi meu colega perdigueiro também junto comigo. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma situação aqui, meu querido amigo João Marques Vieira. Uma situação. Por que o apelido de João Marques Vieira, seu pai, é João Abóbora? Ou era João Abóbora? Ah, cara, meu pai, ele era gordinho, forte, diferente de mim, que sou de lado, parece que está de frente, desapareço de lado. Agora estou um pouquinho maior, né? Mais gordo, mas eu sempre fui magrinho. O meu pai era um homem muito forte e ele era careca, como eu. Então, o seu Hugo Frei uma vez dizendo: João, você com esse tamanho, você tem o formato de uma abóbora. E o pior, rapaz, é que a partir das pessoas mais antigas que se lembraram dessa situação, começaram a me chamar de João Abobrinha. João Abobrinha? Aí eu me ofendo, por favor. Não, né? Daí não. João Abóbora tudo bem, João Abobrinha. Abobrinha não, João Abobrinha. Outra coisa, que eu sei que tem aí uma história bem bacana para você contar para nós aqui, de se alguma testemunha num processo judicial aqui em Fraiburgo chegou de xingar um juiz sem querer. Gente, eu posso assegurar para vocês que advogado ganha pouco, mas se diverte. Se diverte pra caramba. Gente, o que acontece nos fóruns é absolutamente extraordinário. Inclusive, eu tenho um livro que eu escrevi só sobre essas pérolas, essas situações hilárias que acontecem na advocacia. Eu consegui compilar todas as histórias reais, mais de 40. Formei em livro e vendi o livro. E com o produto da venda, eu doei para os cães abandonados. Maravilha. Que é algo que realmente Fraiburgo, sem citar qualquer vereador também, o prefeito, nunca teve um cuidado suficientemente, o cuidado devido. Para essa causa, né? Não atendeu suficientemente essa causa. Então, não vou falar só da atual prefeita, que vai entregar o mandato agora daqui a um mês, mas essa crítica é para todos os prefeitos e eu fiz esse pedido para o Wilson, quando ele foi pedir meu voto no meu escritório, para que ele desse uma atenção a isso. Esperamos que tenha, né? Esse cuidado. Na época, nós angariamos mais de 10 mil reais. Que legal. E esses valores, todos eles foram direcionados ao atendimento de cães abandonados, em castrações, ração, pagamento de despesas nas clínicas veterinárias da cidade. Ótimo. E é algo que a gente faz, eu e a minha esposa fazemos isso sempre com muito carinho, acolhemos cães abandonados que hoje fazem parte da nossa família. Sim. No pequeno lotezinho da minha casa temos 4. Não temos mais porque falta espaço. Falta espaço. Mas todo o cuidado que possamos empregar nisso... Bonito isso, bacana mesmo da sua parte. Da sua mas a testemunha que xingou... A testemunha, tá? Fatos acontecem. Eu tenho, como já lhe disse, 40 e poucas histórias para contar só na largada, né? Mas essa história aconteceu aqui em Fraiburgo, envolvendo um advogado recém-homenageado aqui, que era o advogado que apresentou a testemunha. Então, uma senhora comparece na presença do juiz e ela estava muito inibida, sabe? Aquele temor reverencial que algumas pessoas têm diante da autoridade, né? E como é que é o nome da senhora? O nome é Maria. E o juiz percebeu aquela timidez, aquela intimidação dessa senhora. Então, o juiz tentou deixá-la um pouco mais à vontade e disse: como é que é o seu nome inteiro? O nome é Maria Ribeiro, ela falou. Por favor, a família Ribeiro, tenho grandes amigos da família Ribeiro, né? Podia ser qualquer outro nome. Podia ser César Alves, pô. Podia ser Alves, então vou dizer que é Alves. Isso, então. pode ser. Ribeiro Como é que é o Alves, seu nome? Ribeiro Alves. O Dudu já fica louco. O juiz, que interessante.
meu nome também é Ribeiro. Aí ela já estava mais à vontade, disse, não, esse Ribeiro é do meu marido, tudo uns cacos vagabundos, estou me separando. Ajudou muito, né? Tudo jaguarão. O juiz ficou sem ação. Porque ela pegou o sobrenome do marido. Não, nada. Ela falou aquilo de forma tão espontânea. Não, esse Ribeiro não é meu, esse Ribeiro é do meu marido. Mas estou me separando. Os não vale nada, não vale nada. Nesse caco vagabundo entrou o juiz também. Entrou o juiz, é Ribeiro, né? É pra acabar. Muito, muito legal, muito legal. E o pessoal ali comentando bastante, Isa. Tem algum comentário pra ler? Ele pode ler, fica tranquilo. Viu, a Thaís Mas perguntou assim, pede pro João cantar Pau de Arara. Ah, mas isso só com violão. Aí tem que... Na verdade, os momentos de lazer, né, eu também arranho um violão. Com muito menos propriedade do que o Marcos Miguel. Né? E outros grandes violeiros, advogados que nós temos aqui. Mas me falaram como o Dr. Anderson, que é cunhado da Thaís, Zezitos, né? Que é um grande violeiro. Eu degustando meu vinho, sempre degustando vinho ao som de bela música. Lá nos Zezitos, né? Claro. Lá nos Zezitos, isso. O nosso amigo Marcos Miguel, o advogado lá, o que lutava karatê, sempre na viola lá, cantando. A gente não lembro o nome dele. Mas é um timaço, um timal. Galera nós gostamos muito disso. A gente se reúne para jantar, falar mal de juízes e promotores e depois cantar. Também muito bem. Uma pergunta mais séria agora, doutor João, sério mesmo. Qual foi, na sua avaliação, sua maior conquista como presidente da subseção da OAB aqui em Friburgo? Gente, eu tive assim, o orgulho, a honra de ter sido presidente da OAB de Videira e depois, anos mais tarde, também presidente da OAB de Fraiburgo. Isso muito me honra, porque eu sou o único advogado de Santa Catarina que já foi presidente de 2 subseções diferentes. Que legal. Né? E isso é algo que me aproxima muito, não só do povo de Fraiburgo, e eu sou cidadão honorário de Fraiburgo, praticamente tenho a minha infância toda vivida aqui, mas também tenho um grande carinho pelo povo de Videira. Todas essas brincadeiras que eu faço com Videira é por amor à Videira. Certo. Também tenho um grande carinho por aquele povo, por aquela gente, que me sinto um pouco videirense também. Uhum. Essa é a verdade. Bacana. Então, quando eu fui presidente da OAB de Videira, talvez a minha maior conquista lá em Videira tenha sido a instalação da vara do trabalho lá em Videira. Na verdade, nós mobilizamos toda a sociedade para mobiliar a sala que foi concedida pela prefeitura para a instalação da vara do trabalho lá. E aí, quando eu fui presidente da OAB aqui de Fraiburgo, eu me lembro que a corregedora do Tribunal Regional do Trabalho fez uma reunião com os presidentes da OAB aqui da região em Videira. Não havia vara do trabalho em Fraiburgo ainda. E lá, pelo meio da reunião, ela perguntou, olhou para mim e disse, e o senhor, presidente da OAB de Fraiburgo, o que o senhor tem a dizer ou a reivindicar em favor da sua cidade? Eu falei para ela, queremos uma vara do trabalho. Ela sorriu e disse, o senhor sabe que não é assim que se cria uma vara do trabalho, precisa de uma lei federal, né, proposta pelo Tribunal Superior do Trabalho, e daí é votada pelo Congresso Nacional, e quando aprovada, daí é criada a vara, para daí se destinar recursos para a criação e tal. Daí eu disse, mas então uma UJA serve. O que é uma UJA? É uma unidade judiciária avançada de uma vara do trabalho já existente. Aí ela disse, não, mas aí podemos conversar. E começou a adiantar, como se fosse uma filial. Em miúdos, vamos dizer assim. É uma extensão, isso, seria melhor extensão. Dizer, uma extensão da vara do trabalho de Videira. E aí a situação começou a se viabilizar. Aí eu disse, mas o que é necessário? Daí ela disse, olha, nós precisamos primeiramente de um local. O senhor consegue um local lá em Fraiburgo? Eu falei, olha, eu conheço o prefeito, é uma pessoa muito receptiva, eu posso conversar com ele, eu acredito que ele concede o local. Então é meio caminho andado. Eu falei, não, e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Videira, Tribunal Regional do Trabalho em Florianópolis, de Santa Catarina, era o Dr. Antônio Carlos Facioli Chedid, que era meu amigo pessoal. Então a coisa ficou muito próxima. Fácil não ficou, mas muito mais próxima. Sim, nós tínhamos a anuência da corregedora e eu só precisava falar com o prefeito. O prefeito era o Edir Lemos. Cheguei em Fraiburgo e procurei o Edir Lemos na subprefeitura da época, que era o Barto Yuyu.
Cheguei lá, tava o Edi. Subprefeitura. Eu tenho um carinho muito grande pelo Edi. Né? Eu disse para ele que eu não votaria nele, porque acho que como administrador ele deixa a desejar, mas como pessoa é uma das boas pessoas que nós temos em Fraiburgo. Admiro muito ele como pessoa e sempre registro a minha admiração especial pela esposa dele. Ana. Uma senhora muito dedicada ao marido, aos filhos e por quem eu tenho grande admiração. Então essa piadinha que eu estou fazendo também é uma forma de homenageá-lo. Porque realmente eu cheguei onde ele estava e foi lá realmente que eu o encontrei, tá? E ele anuiu a ideia. Eu disse, olha, Edi, seria uma boa, veja bem, é um órgão público chegando em Fraiburgo, é mais emprego, é mais movimento econômico, será uma boa. E ele disse essas palavras para mim, ele disse, carta branca para você, João. Olha só, que legal. Ele me deu carta branca e cumpriu a palavra. Mais do que isso, na companhia, ele pegou no carro dele, me lembro que era um carro de cor azul, uma perua, não sei que perua que era, não me lembro agora de memória se era uma Brasília, Belina, sei lá o quê. Mas nós fomos, ele, era uma Belina azul. Eu, ele e o Dr. Walter Hentz, que era o procurador do município na época, procurador-geral do município. Fomos os três até Florianópolis para conversar com o presidente do tribunal. E aí se viabilizou, porque ele disse para o presidente do tribunal, o local, o João vê com vocês escolhem, e nós escolhemos o local. O local primeiro onde se instalou a UJA é onde está a Sanefrai hoje. É o primeiro local. Lá no prédio, lá da antiga Gropel. Eu me lembro durante a campanha eleitoral que eu disse a UJA para Fraiburgo. De certo modo é verdade. Né? Eu quero dizer de certo modo, porque não foi ele que trouxe, ele não tem esse poder como prefeito. Ele ajudou a viabilizar. Ele ajudou a viabilizar, esse mérito ele tem. Tá? Reconheci isso de público várias vezes. Quem diz isso é quem não é eleitor dele, não tem motivo nenhum para puxar saco de um homem que está doente, está se afastando dos meios políticos, mas pelo qual eu tenho admiração. Sim, o senhor nunca escondeu Embora, evidentemente, você já ouviu falar disso dele. Uhum. Embora eu não seja eleitor dele. Você pode não ser eleitor de alguém que ter respeito. Claro. É o caso da atual prefeita. Eu tenho grande respeito e consideração por ela, mas não votaria nela de jeito nenhum. Certo. Em função do meu julgamento pessoal, a minha avaliação sobre o desempenho dela. Acho que ela fez um grande benefício para Fraiburgo, que foi resolver a questão do hospital, trazendo o patrimônio do hospital de volta, né, para o município. Esse é o grande mérito que eu vejo e sempre reconhecerei na Claudete. Isso foi algo muito bom que ela fez com a anuência dos nossos vereadores. A minha avaliação do restante da administração dela não é tão boa, mas a minha admiração, no sentido assim, minha consideração, meu respeito por ela como mulher, como professora, como pessoa, ela pode sempre contar que eu terei. Muito bem. Muito bem. Que bate-papo gostoso, né, Magrão? Maravilha. E é esse João Marques Vieira Filho que é o polêmico, o sincero, o transparente. Briga é difícil. Briga só que nem o meu pai. Tem que ser no meio da rua. Show de bola, maravilha. Que bate-papo Pois gostoso. mas veja só, cara, já são 22 horas, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Teremos que marcar mais uns 3 encontros Parte com o B. senhor aí. O pessoal já falou de parte B, parte C. Vamos acelerar. Sim, que nem seriado do Netflix. Não, vamos pedir perdão ao Rodrigo, a gente vai tomar 5 minutinhos do programa dele, então, porque a gente tem os abraços aqui, tá certo que a Isa vai passar, o Cezinha também, e a gente vai deixar os microfones, doutor, já lhe agradecendo a sua presença aqui e tal, e claro, já convidando para vir aqui para nós falar. Será um prazer. Muito mais, né? Tá Eu certo? farei uma despedida breve, porque sei da dificuldade de tempo que vocês têm. Eu quero agradecer primeiro o convite, o prazer desse convívio muito rico e agradável com vocês, que são meus amigos. Hoje eu conquistei mais uma amiga Isso que eu tive aí, o prazer de conhecer certeza. hoje. Maravilha. E voltarei sempre que convidado. Sei que não é sempre que vocês vão poder me convidar, sei das dificuldades. A gente que já trabalhei em rádio também, eu sei qual é a dinâmica de uma emissora de rádio, dos programas de rádio. Então, mas estarei sempre à disposição para uma entrevista ou para outras colaborações que tenho feito, né? Certo. Que vocês sabem.
Quero agradecer muito àqueles que estão me prestigiando com as suas audiências, né? Especialmente meus familiares, meus queridos amigos de cidades distantes, que não esquecem desse amigo aqui, que também mandam um abraço para cada um de vocês, né? E os amigos aqui de Fraiburgo também, né? Certo. Nós somos todos fraiburguenses, estamos todos assim ansiosos para que essas dificuldades, esses cuidados sanitários não sejam... Os cuidados sanitários vieram para ficar. Mas assim que a pandemia desapareça e nós possamos voltar a ter novamente um convívio social agradável como o povo de Fraiburgo costuma ter. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente será pessoal em muito cada um de vocês. Show de bola, maravilha, tá bom? Doutor. Isa, já tem bastante gente, mas alguns que entraram agora na conexão, por favor. Shirley Galoy Oda falou assim, muito bom esses casos, grande abraço. Grande amiga. Que admiro muito. Nossa, grande amiga, filha aliás, esposa do Toshio Oda, trabalhou conosco na Fischer, grande pessoa. E legal, Edson Gilkowski, boas histórias, valeu. Sim, o Edson, nosso amigo de infância. Edson Gilkowski, lá do Hotel Renato, posto PMX também, né? Nosso amigo de infância, filho da Dona Gerda, de Subugumil. Grande abraço para ele. Legal, hein? César, suas considerações então aí, cara? Quero agradecer a todos que estiveram na nossa live aqui, bateram papo, mandaram mensagem. Agradecer muito pro meu amigo João Marques Vieira Filho, que é uma amizade que a gente tem agora. A gente se aproximou muito com esse programa aqui, o senhor sabe disso. É verdade. Desde sempre você prestigiando, nos auxiliando, sempre. Meus vizinhos aqui, 50 metros. Sempre se fazendo presente de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Obrigado mesmo, tá? Também quero mandar aqui um abraço, estava esquecendo, pro Luiz Fernando Vesco, que ele mandou um abraço aqui pro senhor aqui, mandou direto no meu WhatsApp. Luiz Fernando Vesco, doutor também. Luiz Fernando, um abraço para você. Obrigado, professor também. Show de bola. Obrigado mesmo a cada um de vocês. I don't know why, but somehow I always seem